todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. Eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E o filme de hoje continua na nossa saga dos diretores japoneses, né? Da tríade do cinema japonês. Sim. A gente já teve o Kurosawa, Mizoguchi e agora... Yasujiro Ozu, com Tokyo Monogatari, também conhecido aqui no Brasil como Era Uma Vez em Tóquio. É um filme de 1953, com 2 horas e 15 minutos, mais ou menos, de duração. É um drama, ele fala bastante sobre a questão da senescência e da relação pai e filho pós a vida adulta dos filhos, né? Com já os pais idosos e os filhos adultos, cada um com a sua vida. Esse filme foi o filme que inspirou o Hanami, né? Que é um filme que a gente já falou aqui. E por consequência, né? Os dois têm uma narrativa muito parecida, né? Que é os pais indo visitar os filhos, com mais ou menos com uma ideia de viagem de despedida, quase, né? Mas porque um dos pais meio que já tá com aquele pressentimento de que talvez eles não consigam ver os filhos se deixar pra depois. E a gente tem os filhos, né? Novamente, com aquele desprezo, né? Com relação a ter que cuidar dos pais. Aquela coisa tipo, mas eles estão vindo aqui, estão atrapalhando minha vida, eu sou muito ocupado, que não sei o quê. Sim, essa é a questão de como lidar com a senescência, né? Essa é o tema principal dos dois filmes, né? E esse filme, ele é de 53, né? Ele acaba inspirando o Hanami, como a gente falou. E ele tem muito eco de personalidade de um pro outro. E, de certa forma, é um eco da nossa própria humanidade, né? Porque a gente cresce, passa a não depender mais dos pais. Pelo contrário, eles começam a depender da gente, né? E muitas pessoas acabam abandonando, ou em asilo, como a gente viu no Rugas, ou simplesmente relega ao anonimato, né? Por exemplo, nesse filme, uma das filhas, né, bota os pais... vão passear. E manda os dois sozinhos pra rodar a cidade. E quando eles voltam, vocês voltaram cedo. Vocês deviam ter ficado mais tempo na rua. Né? Ela tem um salão de cabeleireiro na própria casa, né? E quando uma das clientes pergunta pra ela quem são essas pessoas, na verdade, são alguns amigos do interior. Exatamente. E essa também é outra questão, né? Os filhos moram todos em Tóquio e os pais são lá do interior do Japão. Então já tem esse meio preconceito aí, né? Meio que, eles são caipiras. Mesmo sendo meus pais, mas são uns caipiras, né? São os caras de lá com hábitos um pouco diferentes. Todos os filhos, menos a mais nova, né? Que mora com eles. E o filho mais novo, né? O rapaz mais novo mora em Osaka, se eu não me engano. Uhum. É uma família, né? Que tem esses dois pais como pilares. E deles ali são 5 filhos, sendo que um deles faleceu na Segunda Guerra Mundial. Esse é um drama e é um terror que volta a eles quase todo o tempo, né? Todo tempo eles citam, porque há 8 anos a gente deu sorte que a nossa cidade não foi bombardeada, então ela continua bonita. Ou seja, essa ferida que não fecha, né? Ela não cicatriza, ela ainda tá ali. Eles perderam um filho na guerra. Essa é uma narrativa cujo foco é a senescência, né? É a velhice dos pais, porém ela tá muito enraizada também nessa narrativa de trauma de guerra, porque todos eles têm um trauma com a guerra ali, mesmo que não seja explícito. Sim. Até quando ele se encontra com os outros amigos lá em Tóquio, que eram outros senhores que moravam na mesma cidade que ele, mas aí mudaram pra Tóquio e aí eles se reencontram lá e vão tomar um saquê, né? É o momento que eles conversam, né? Falando, porque falando essa coisa que a cidade ainda tá bonita porque eles tiveram sorte, que ela não foi bombardeada e tal. Mas eles também vão falando dessa questão da guerra, de como a guerra afetou eles. E também vão falando dos filhos, né? Que é o momento que eles começam a reclamar um pouco dos filhos. Um falando que o filho não tem sucesso, falando que ele não tem caráter, que não tem ambição. Fala que a desculpa do filho é porque tem muita gente em Tóquio, então ele não consegue se destacar e tal. O próprio senhor, que é o do casal principal, ele fala, mas antes de vir pra cá eu achava também que meus filhos estavam indo muito bem e tal. Mas eu cheguei aqui e descobri que meu filho é um médico de vizinhança, né? Ele de uma vizinhança pequena e tal. Mas aí, ao mesmo tempo ele fala, mas a gente tem que entender que pelo menos eles estão melhores do que muita gente, né? Falando que, né, que os filhos, no final das contas, não necessariamente vão refletir tudo aquilo que os pais pensaram pra eles, né? Sim. E também a gente tem que levar em conta que o Japão sai arrasado da Segunda Guerra Mundial, com 2 cidades bombardeadas por bomba atômica. O Tóquio já estava se encaminhando para se tornar esse monstro, né, de concreto que a gente conhece hoje, lotado de gente. E ali
começa a ver algumas coisas que é interessante, que a gente tem uma visão muito higienizada do como é Tóquio, né? Que é um lugar cheio de gente, abarrotado, mas é um lugar limpo e tal. Mas a gente começa a ver os subúrbios, tem sujeira jogada no chão, é um local insalubre, de certa forma, tem infiltração. Ou seja, ele vai construindo uma cidade que é viva e ele vai tentando mostrar esse princípio do que vai vir a ser Tóquio, né? Que é essa megalópole. E eu acho fantástico de como isso define as pessoas que estão lá. Ou seja, um dos filhos que é um médico, né? Ele tá fazendo certo, só que como ele é um médico no momento onde o país inteiro tá desestruturado, tá tudo ruindo, ele vira um médico de vizinhança e ele acaba não tendo tempo para dar atenção devida aos próprios filhos, porque ele precisa correr atrás do dinheiro. Afinal de contas, o país não tá bem estruturado, né? E também não é nem só isso, né? Tem um momento do filme em que o garoto dá um chilique lá porque o filho mais velho dele, ou o mais novo, vai atrás. Porque eles iam sair com os avós e tal, só que aí no meio da situação chega um cara, uma pessoa, um cliente, né? Chamando ele pra ver o filho também, porque o filho tá com febre, que parece desde o dia anterior, não sei o que e tal. Isso. E aí ele vai lá ver a criança. O que, de certa maneira, é parte do dever dele também como médico. Tipo, ele não pode ignorar um paciente assim. Claro. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o menino, aparentemente, tipo, o garoto tem idade pra entender isso, mas ao mesmo tempo, ele tá chateado com aquilo também. Apesar de que eu acho que aquele moleque é extremamente mal educado. Demais. Com os avós, com os pais, com todo mundo. Exato. A própria mãe fala que ele é mal criado. Né? Lembrando do paralelo com o Hanami, né? A primeira coisa que você vê eles quando chegam em casa, né? Reclamando que a mãe mudou a escrivaninha deles de lugar pra acomodar os avós, né? E aí ele fica reclamando, mas eu tenho que estudar, que não sei o que. A mãe dele olha pra ele, você nem estuda! Né? E no Hanami acontece algo parecido, né? Da menina que vai reclamando que ela tem que dormir, que ela perdeu o quarto por causa dos avós, né? Isso. Só que, apesar de reclamar, as duas crianças do Hanami, elas são muito mais educadas, sabe, do que os dois filhos do médico no Tóquio Monogatari. Sim. Você vê o paralelo, mas assim, o nível de respeito de um pro outro é absurdo, assim. E tem diálogos, né, já que estamos nesse assunto de ser parecido, diálogos que são, tipo, linha a linha, igual, assim. Por exemplo, após a morte da mãe no Hanami, uma das filhas pede o kimono. E nesse é exatamente o que acontece, né? A mãe morre e a filha, eu quero o kimono, o chale, quero isso, aquilo outro. Não, e logo depois de esperar o pai sair da mesa, né, assim como acontece lá, pra reclamar, falando, não, que eu queria que ele tivesse morrido, porque ele vai ficar sozinho, né? E aí a mamãe a gente podia levar pra cuidar lá. E aí você fala, tipo, porque a sua mãe você poderia levar pra cuidar em Tóquio, mas ele não. Exatamente. Assim como o Hanami faz, né, lá no... Então, porque ele pega de inspiração Tóquio Monogatari. A esposa do filho falecido, né, e no caso lá no Hanami é a namorada da filha, né, e tem muito mais paciência com os pais do que os próprios filhos, né, que tem muito mais apreço pelos pais do que os próprios filhos. Outra coisa também é que e, tipo, eu acho que isso fica muito mais evidente ali nessa mesma sequência que ela pede as coisas, né? Que a filha mais velha pede as coisas da mãe. Porque eles estão falando, a gente tem que ir embora. Ela e o filho mais velho, que é o médico, né? Falando que, não, a gente tem que ir embora porque a gente tem compromisso, que não sei o que e tal. E aí, o pai pergunta eles perguntam se o outro filho, né? O mais novo, vai ficar. Ele fala, não, eu posso ficar. Quando perguntam se a Noriko, né, que é a esposa do filho falecido, quando ela diz que vai ficar, aí o filho mais novo prontamente fala assim, não, então eu vou também, porque eu tenho relatório pra escrever, eu tenho um jogo de beisebol pra ver. Exatamente. Já esse paralelo aí com o Hanami, né, ele tem umas questões bem próximas, porque no Tóquio Monogatari, o próprio senhor lá, ele percebe que ele fala, poxa, eu podia também ter dado uma vida melhor pra minha mulher, mas a gente não tem essa relação tão bem definida ali, né? Ela tá muito mais no âmbito pais e filhos, do que no âmbito ali do próprio casal, né? O Hanami, ele expande isso e mostra tanto a relação dele como marido da mulher e dos filhos, né? E dos netos. Mas o Hanami, ele tem uma camada que é diferente, porque afinal de contas ele é um filme ocidental, né? Ele é um filme alemão. Já esse, por ser um filme japonês, ele quebra alguns daqueles conceitozinhos que a gente tem, né? Que a gente sempre vê por aí, até mesmo na própria televisão, mostrando, não, porque os japoneses são muito respeitosos com seus idosos, né? Com seus pais e tudo mais. E nesse filme você vê que o Ozu fez uma representação bem realista do que era o Japão naquele período,
e da forma com que os idosos eram tratados naquele período. E como aquilo ali é 1953, mais ou menos, né? Ele grava o filme em 53, mas a época é mais ou menos essa também que se passa a história. Aquilo ali é semente do Japão de hoje. Então, muito provavelmente, parte daquilo que se aplicava naquela época pode vir a se aplicar hoje. Então é algo que a gente tem que ver, né? Que às vezes as pessoas ficam venerando demais um lugar, falando, ah, não, porque lá é muito melhor do que aqui. Calma, é algo que a gente tem que olhar com calma. Eu acho que ver esses tipos de filmes de outros locais representando os problemas que a gente mesmo tem aqui, nos faz entender melhor quem a gente é e quem são os outros, né? Eu acho que essa coisa também de venerar lugar nunca dá certo. Porque, cara, todos os lugares têm os seus defeitos e as suas vantagens, sabe? Nenhum lugar é perfeito. E a gente não é perfeito. Exatamente. O Tokyo Monogatari, ele também tem um personagem a mais do que no Hanami, que é a filha, né? No caso, a filha mais nova. Porque tudo bem que você tem a menina que dança lá no Hanami, mas ela não faz necessariamente o mesmo papel que a Kyoko faz nesse... A Kyoko, né? Que é a filha mais nova, faz no Tokyo Monogatari, que é chegar no final e falar, cara, meus irmãos são tudo egoístas. Exato. Sabe? Falar que eles estão errados, porque tipo, eles podiam ter passado mais tempo ou falado o absurdo que é a irmã pedindo as coisas da mãe no... Tipo, a mãe mal faleceu, mal eles enterraram e... Do filho mais novo, que se atrasa pra ver a mãe, elas mandaram um telegrama, né? A Kyoko manda um telegrama falando que a mãe tá gravemente doente. Os outros já enrolam um pouco pra vir, mas chegam na mesma noite que o telegrama chega. O outro chega atrasado. Então, quando ele chega, a mãe já faleceu. Não atende telefone também, tipo, quando estão ligando e tal, sabe? Então ela vai falando todas essas coisas, botando tudo pra fora, falando que eles são péssimos filhos, não sei o que e tal. E aí você tem a figura da Noriko também, que ela é aquela figura meio que muito mediadora, né? Só que, tipo, um pouquinho até demais, né? Que ela tenta meio que passar um pano ali pros outros, falando, não, mas eles são culpados, que não sei o que. Aí a Kyoko já manda, tipo, ah, mas você também é culpado e você tá aqui. Nesses momentos você vê também os filhos lá reclamando, não só reclamando que tem que cuidar dos pais, mas, tipo, vai comprar alguma coisa pros pais e reclama, ah, não, mas é caro, você podia ter comprado só um biscoito mesmo que tá bom, sabe? Isso. E enquanto você tem a Noriko mesmo, tipo, ela chega um momento que ela dá um dinheiro pra sogra, né? Ela fala, tipo, aparentemente, tipo, talvez ela não tenha tido tempo de comprar nada ou alguma coisa do tipo. E aí ela, tipo, não, pra você gastar com alguma coisa que você queira e tal. Sendo que de todos eles, a Noriko é que tem menos condição financeira ali. Porque ela ficou viúva, então, tipo, ela mora basicamente num lugar que é quase um cortiço, sabe? Tipo, é um quartinho só, que ela tem que dividir, tipo, cozinha com outras pessoas e coisas do tipo, que é um lugar super pequenininho, super sujo. E, tipo, não a casa dela em si, mas, tipo, o ambiente em volta. E é a única que não tem problema nenhum de dar alguma coisa, sabe? Que é a que dá com o coração mais aberto, assim. Ela trabalha numa repartiçãozinha lá, que não sei se é pública ou alguma coisa, que é um sistema de vendas, né? É uma coisa de comércio. E eu acho que também esse filme ele tem um outro eco aqui, agora pensando num outro filme que a gente também já analisou, que é o Summer Wars. Que ele também é uma relação de família, só que lá, obviamente, no caso, a matriarca, né, que é a bisavó, que é a pessoa mais velha, ela é venerada lá, né? Só que você tem a relação do luto e do velório também. E como cada um deles age daquela maneira, né? Naquele momento. Então a gente tem também esse outro panorama, essa outra visão de forma de família também. E aí dentro da continuidade do Japão, né? Só antes da gente terminar, eu acho que é interessante falar falando sobre cinema do Ozu. Não vamos citar os pillow shots. Eu acho que a gente já citou em algum outro programa também, tipo... Sim. Mas uma coisa é a poesia das imagens dele. Ele tem os enquadramentos no qual você vê a coisa, você vê, sei lá, um quarto. Só que você só vê os personagens através da porta desse quarto. Ou através de uma janela. Ou você vê, tipo, um trem passando. Que em alguns momentos isso serve como pillow shot, porém ele não tá exatamente vazio ou usado pra aliviar a tensão. Ele tá sendo usado pra montar a poesia daquele momento que tá acontecendo. Acho que essa também é uma dimensão um pouco falada dele, né? Que é essa questão que as imagens dele têm força e valor poético em vários momentos. Acho que mesmo quando ele é um pillow shot, sabe? Quando ele tá realmente ali pra aliviar a tensão, coisa do tipo,
Mesmo assim, você ainda consegue achar um valor poético nele, sabe? Até porque eu acho que o Pillow Shot é um plano muito poético. Sim, é. Mas acho que a gente pode dizer que talvez o Pillow Shot ele seja um plano poético num campo mais... agora me foge palavras, mas ele é um pouco mais direto à ação que veio anterior a ele. Então, por exemplo, a morte da mãe, e aí tem os Pillow Shots lá do jardim, se eu não me engano, depois do barco. Ou seja, isso aí tá intrinsecamente ligado ao que veio antes. Porém, ele tem alguns outros que são planos por si só, né? Eles são praticamente autônomos. Se você retirar eles dali, eles funcionam sozinhos, fazem, obviamente, com que a narrativa ela corra diferente, porém, eles em si não ajudam, né, na narrativa. Porque ele é considerado, né, o cineasta do tempo. O próprio Deleuze fala isso, né? Dá pra ele o termo imagem-tempo, porque ele condensa o tempo, mas eu acho que também, pra ele condensar o tempo, ele tem que botar uma camada de poesia ali. Então você tem no início o trem chegando, o trem saindo, na verdade, e aquilo ali é uma imagem poética, porque ele já resume todo o contexto do filme, que é o contexto da viagem, a ida e a volta. Seja a viagem deles ali do interior, indo pra Tóquio, pra ver os filhos, e o retorno, seja a viagem da própria vida, né, que a vida dela passa, a vida da senhora lá, né, que ela acaba falecendo, e a do próprio, o que fica, né, ele mesmo fala, minha vida agora ela vai passar diferente sem ela. Mas só pra pontuar essa questão da poesia. Eu acho que é isso, né? Então valeu, pessoal, até semana que vem com mais um filme japonês. Tchauzinho.